Amém. Eu quero ler um texto que está lá no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 15, deixa eu te dar um pouco do contexto desse texto aqui. É os últimos momentos de Jesus, ele está ali com os discípulos, tem a ceia, todo aquele contexto. E nessa conversa íntima de Jesus, nesse momento de Jesus com os discípulos, ele começa a falar uma série de coisas, ele começa a ensinar uma série de princípios, ele começa a abrir o coração dele, e essas palavras carregam poder, carregam vida, e a gente chega aqui nesse momento de João 15, nesse contexto, uma conversa de Jesus com os seus discípulos, uma conversa de Jesus ali com os primeiros seguidores dele, as primeiras pessoas a crer, confiar e se entregar para ele. Eu quero ler o versículo 5 e o versículo 8. João, Evangelho de João, capítulo 15, eu vou ler os versículos 5 e 8, e durante a mensagem a gente vai ler outros trechos desse capítulo, mas diz assim, versículo 5 do Evangelho de João, capítulo 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Diz comigo, muito fruto. Esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Diz mais uma vez, muito fruto. E assim serão meus discípulos. Eu acredito que quando a gente fala da nossa jornada cristã, quando a gente fala de sermos discípulos de Jesus, de andarmos com Jesus, de estarmos em Jesus, eu tenho certeza e eu tenho absoluta convicção que todos nós aqui queremos essa realidade do muito fruto na nossa vida. A gente não quer uma vida vazia, rasa, a gente não quer uma vida superficial, a gente não quer andar com Deus e isso não significa nada na nossa história, no nosso casamento, nos nossos negócios, na nossa saúde. A gente quer ver a manifestação do nosso andar com Deus, do nosso confiar em Deus, do nosso permanecer em Jesus, e Jesus chama essa manifestação de muito fruto. Ele diz, olha, se você andar comigo, se você estiver comigo, se você tiver essa conexão comigo, algo vai acontecer na tua vida, vai existir uma evidência disso na tua vida, e ele ilustra isso com a perspectiva do fruto. Eu sou a videira, se você estiver em mim, você vai dar muito fruto, você vai dar muita uva, muitas coisas boas vão ser evidentes na sua vida. Quantos querem isso? Amém, eu também quero. E é interessante porque nesse texto, nesse contexto, Jesus ele fala algo muito simples, muito básico. Ele diz, olha, para você ter muito fruto, para você ter muita dessa evidência, é preciso fazer uma coisa, e essa uma coisa é permanecer em mim. Jesus diz, olha, eu sou a videira, se você permanece em mim, você vai dar muito fruto. Se você permanece, eu amo, porque Jesus é muito simples, ele não dá uma lista de 10 passos, ele não diz, olha, faça isso, depois aquilo outro, e depois aquilo outro, e depois o 9º passo, aí do 10º, você vai ver muito fruto. Ele diz, não, é algo simples, algo básico, permaneça em mim, e você vai dar muito fruto. E você vai ver a evidência disso, a evidência da minha presença, a evidência do meu poder na sua vida de uma forma abundante. Muito fruto. Apesar de que é somente, entre aspas, permanecer em Jesus, é algo básico, mas não quer dizer que seja fácil. Muitas vezes a gente, por ser algo básico, às vezes a gente não valoriza tanto, às vezes a gente não para prestar atenção em muitos básicos que são importantes na nossa vida. Por exemplo, deixa eu dar esse exemplo, eu sempre gosto de brincar com esse exemplo. Quantos aqui sabem, é algo básico, não tem nada de muito especial se você sabe disso, mas presta atenção, quantos aqui sabem que se você quiser ter uma boa saúde no corpo, saúde realmente na sua carne, se você quer ter uma boa saúde, quantos aqui sabem que você precisa se alimentar bem, fazer exercícios físicos regularmente e você precisa ter um bom descanso? Quantos aqui sabem disso? Mas eu quero ter saúde. Quantos aqui sabem disso? Legal, maravilha. Muitos sabem, a grande maioria. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos aqui não se alimentam bem, não descansam o suficiente e não praticam? Não levanta a mão.
não levanta a mão, não quero te expor. Mas muitas vezes não é porque eu sei o básico que eu faço o básico, é ou não é, gente? Não é porque eu tenho consciência do básico, é básico, se alimentar bem, você não precisa ter um PhD, formou na universidade, em nutrição. Não, a gente sabe, a gente escutou, a gente conversa com alguém, é o básico. Permanecer em Jesus é o básico, mas não quer dizer que é o fácil, não quer dizer que isso vai acontecer naturalmente na nossa vida. Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos colocar isso como um objetivo e nós precisamos lutar a favor disso com todo o vigor. E eu quero conversar um pouquinho hoje, rapidamente, como que eu e você nós podemos permanecer em Jesus. Como que eu e você, nós podemos viver esse básico de permanecer em Jesus, e ao vivermos esse básico de permanecer em Jesus, a gente vê o muito fruto de Jesus na nossa vida. Porque esse é o objetivo de Jesus. Esse é o alvo de Jesus. Que eu e você, ao permanecermos nele, a gente venha a dar muito fruto. A gente venha a dar muito fruto. 3 coisinhas rápidas, 3 coisinhas básicas, mas que eu acredito que se eu e você praticarmos, se eu e você nos agarrarmos nesse permanecer, a gente vai ver a abundância de Deus, a gente vai ver o muito fruto de Deus se manifestando na nossa vida. Primeira coisa, como que eu e você permanecemos em Jesus, como que eu e você saímos de apenas saber do permanecer e começamos a praticar o permanecer. Primeira coisa, reconhecendo que Jesus é uma pessoa. Reconhecendo que Jesus é uma pessoa. Ah, Lucas, mas é óbvio. É óbvio. Mas não quer dizer que a gente vive essa realidade. É impressionante como nós confundimos igreja com Jesus. Ah, não, Lucas, eu permaneço em Jesus. Todo domingo e quarta eu estou na igreja. Legal, isso é legal, mas não necessariamente quer dizer que nós estamos permanecendo em Jesus. Não, Lucas, é claro que Jesus é uma pessoa, é claro, assim, eu sou evangélico, Lucas, legal, que bom que você tem uma religião, mas isso não quer dizer que você, que eu, estamos permanecendo em Jesus. Muitas vezes a gente esquece desse básico, a gente esquece dessa verdade, de que sim, igreja é importante, sim, religião tem sua importância, mas se eu e você, nós vamos permanecer em Jesus, se eu e você vamos ver o muito fruto de Deus em nossas vidas, nós precisamos começar a lidar com Jesus como uma pessoa. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem, ele é uma pessoa. Acho interessante o versículo 9, versículo 9 de João 15, diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Aqui ele trata Deus como esse pai, ele explica Deus dessa forma paternal, ele diz: ei, ele é um pai, eu sou o filho, nós temos um relacionamento, assim como o pai e o filho se relacionam, eu e você precisamos nos relacionar com Jesus. Mais uma vez, eu sei que eu não estou tirando aqui, te dando a fórmula incrível, meu Deus, eu nunca ouvi isso, eu estou falando do básico, mas muitas vezes é esse básico que a gente esquece. Quando a gente olha para Jesus como essa pessoa, e aqui eu não quero diminuir Jesus, eu quero aproximar Jesus da gente. Muitas vezes você já parou para pensar como que a gente conversa com os nossos amigos íntimos, mas às vezes a gente conversa com Deus de uma forma completamente estranha. Se eu falo com Pedro Paulo, que é meu amigo querido, eu digo: e aí, irmão, como é que estão as coisas? Como é que tu tá? Como é que está a família? Eu estou conversando, aí eu vou falar com Deus: Senhor Todo-Poderoso. Eu mudo minha voz, eu uso umas palavras que eu nunca usei antes. Eu torno tudo muito esquisito. Por quê? Porque eu crio essa distância, como se Deus fosse uma força cósmica lá longe, e eu preciso de um ritual e todo um contexto difícil e complicado para me conectar com Ele, mas a gente esquece que Jesus é uma pessoa. E a gente pode conversar com Ele como a gente conversa com um amigo. Isso não quer dizer falta de respeito, isso quer dizer abundância de intimidade. De olhar para Ele e dizer: Jesus, meu dia está péssimo,
situação no trabalho hoje me tirou do eixo, estou desanimado. Jesus, fala comigo. Sabe, a gente precisa aprender mais com o salmista. Eu amo quando a gente vai ler o livro de Salmos e a gente tem ali tantas orações sinceras. O salmista ali, principalmente Davi, ele rasga o coração. E ele fala coisas que a gente fica assim, meu irmão, como é que ele fala isso para Deus? Mas por quê? Porque Davi, ele reconhecia que Deus não era essa força cósmica distante, mas ele é esse Pai presente. A gente pode olhar para ele e dizer, Pai, o Senhor me ama, o Senhor é por mim, o Senhor não é contra mim, o Senhor está comigo. A gente pode ter essa confiança de que Ele é essa pessoa que quer se relacionar com a gente, que quer conversar com a gente, que quer escutar, não a nossa oração séria, cheia de palavras difíceis, mas que muitas vezes não transborda a sinceridade. Ele quer escutar aquilo que está lá dentro do nosso coração. Quantas vezes eu já orei para Deus e a minha oração, o começo da minha oração foi, Pai, eu não estou a fim de orar hoje. Eu vou mentir para Deus se Ele conhece o meu coração. Quantas vezes eu cheguei para Ele, Pai, zero a fim de conversar com o Senhor hoje. Mas eu estou aqui, porque eu sei que sou real. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é por mim. Eu estou aqui porque eu sei que eu preciso. Eu estou aqui conversando com o Senhor. Eu estou aqui, porque, enfim, eu vou para onde? Eu vou para onde? Se eu e você vamos permanecer em Jesus, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é de que Ele é uma pessoa, e essa pessoa, esse Deus, Ele está próximo da gente. Ele está a uma conversa de distância. Em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, você pode abrir a sua boca e você pode conversar com Ele. Conversar. Saber que Ele te escuta. Saber que Ele é por você, saber que Ele está contigo, saber que Ele não está distante, porque Ele é uma pessoa. Eu acho interessante um dos textos que mais me assusta. Tem uns textos na Bíblia que me assustam. Não sei você, mas tem uns textos que me assustam. E um dos textos que mais me assustam é num contexto que Jesus está falando sobre o grande dia que todos nós vamos prestar contas da nossa vida com Ele. E aí Ele fala que uns vão chegar e vão dizer, mas eu profetizei no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e vão falar uma série de coisas que eles fizeram. E a resposta de Jesus, sabe qual vai ser? Para alguns deles vai ser, eu nunca os conheci. Eu nunca os conheci. A gente pode saber tudo sobre o Justin Bieber e não conhecer o Justin Bieber. A gente pode saber tudo sobre Deus e não conhecer Deus. Esse texto me assusta, porque como pregador do Evangelho, como servo de Jesus, eu digo, Pai, eu não quero ser daqueles que fazem para o Senhor, eu quero fazer com o Senhor. Eu quero ter amizade, eu quero ter intimidade, eu quero conversar, eu quero me relacionar com o Senhor. Como eu e você vamos permanecer? Primeira coisa, nós vamos nos lembrar que Ele é uma pessoa. Segunda coisa, se eu e você, a partir desse texto, nós vamos permanecer em Jesus, e essa permanência nele vai gerar muito fruto, muita evidência, muita abundância da vida dele na nossa vida. Segunda coisa, se nós vamos permanecer, nós vamos então reconhecer o que ele valoriza. Reconhecer o que ele valoriza. Se ele é uma pessoa, então tem coisas que ele valoriza, tem coisas que ele dá ênfase, tem coisas que ele deseja que nós nos conectamos, porque ele está conectado àquilo. Nos versículos 10 e 12, versículos 10 e 12 diz assim, de João 15, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Olha o versículo 12, aí ele explica qual é esse mandamento. Ele fala qual é esse mandamento. E o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei.
Se Jesus é uma pessoa, deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que eu valorizo, Lucas, e tem outras coisas que eu não estou nem aí. Tem coisas que se você, por exemplo, uma coisa que até me frustra, eu tento, eu juro, eu me esforço, mas eu não estou nem aí, futebol. Os amigos vêm falar comigo de futebol, porque o time e tal, o jogador e o não sei o que, e eu não estou nem aí. Nunca fui muito apegado. Mas tem outros assuntos, se você falar comigo, por exemplo, de filmes e séries, eu amo. Eu fico louco, eu começo a falar os 15 melhores filmes e as melhores séries. Porque tem coisas que eu, como ser humano, valorizo, tem outras coisas que eu não valorizo, é da minha personalidade. Tem coisas que Deus valoriza. E tem coisas que Deus diz, cara, isso daí, não faz diferença. E às vezes a gente fica apegado, não, tem que se vestir desse jeito, não, tem que andar em tal lugar, não pode isso, não pode aquilo, porque Deus, a gente começa a colocar uma série de coisas e Deus está lá no céu dizendo, ok, legal, quer se vestir desse jeito? Legal, não quer ir para tal lugar? Legal, Mas tem coisas que Deus ele é enfático, Ele dá ênfase, e essa coisa é o amor. Ele diz, olha, o amor, a forma como você trata os outros, isso eu valorizo. E se eu valorizo, como meu discípulo, como alguém que se relaciona comigo, você deve valorizar também. A nossa marca, como discípulo de Jesus, a nossa marca não é necessariamente como a gente fala, como a gente se veste, os lugares que a gente frequenta, não necessariamente. A nossa marca dita por Jesus é a forma como nós amamos uns aos outros. Se eu e você vamos permanecer em Jesus, então nós precisamos nos lembrar, Ele é uma pessoa, e esse Deus homem, esse homem Deus, Ele valoriza uma coisa, e essa coisa é o amor. Sabe, já deu a época em que a igreja era tão conhecida pelo que ela é contra. Não porque nós somos contra isso, nós somos contra aquilo, nós somos contra aquilo outro, e existe sim um momento e um lugar para a gente declarar o que a gente é contra e o que a gente, mas está na hora da gente começar a declarar o que a gente é a favor, e a gente é a favor de gente, a gente ama gente, a gente abraça gente, a gente cuida de gente, a gente se importa com gente, a gente olha para gente, a gente percebe gente. Por quê? Porque isso é importante para Deus. Isso é importante para Deus. Uma série de outras coisas que a gente... Se eu vou permanecer em Jesus, eu vou lembrar que Ele é uma pessoa. E essa pessoa, ela valoriza certas coisas. Ela valoriza, ela dá ênfase a certas coisas. E essa coisa, essas certas coisas, é o amor. É o amor, a forma como eu te trato. Real. A forma como eu trato alguém que não pode fazer nada por mim. Real. No nosso dia a dia, no seu trabalho, na sua família, nas nossas conversas. Isso é permanecer em Jesus, é lembrar, caramba, Jesus é uma pessoa, e como meu amigo, e como alguém próximo. Ele valoriza a forma como eu trato o outro. Ele valoriza a forma como eu trato o ser humano. E a terceira coisa, se eu e você nós vamos permanecer nele, se nós vamos permanecer em Jesus, nós vamos reconhecer que Ele é uma pessoa, nós vamos valorizar o que Ele valoriza. E a terceira coisa, eu amo isso. Nós vamos reconhecer que não somos nós, é Ele. Se nós vamos permanecer em Jesus, nós precisamos nos lembrar e reconhecer que não somos nós, é Ele. É Ele. No versículo 16 do capítulo 15 de João, ele diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi para irem e darem muito fruto. Eu amo isso.
Jesus tira o peso de nós. Jesus tira a responsabilidade no sentido do peso de nós. Ele diz: eu que te escolhi. No máximo você respondeu, no máximo você reconheceu, no máximo você é reativo, mas o ativo, a ação aqui começa comigo. Na verdade, permanecer em Jesus tem muito mais a ver com confiar do que com se esforçar. Às vezes a gente carrega o evangelho, a gente carrega esse discipulado e a gente carrega esse relacionamento como se fosse: eu tenho que me esforçar para permanecer em Jesus. Aí Jesus vem e diz: não, você tem que confiar para permanecer em mim. Você tem que confiar que é o meu amor que te sustenta. Você tem que confiar que é a minha misericórdia que se renova. Você tem que confiar que é a minha mão que te segura e não a tua mão que segura na minha mão. Sabe, muitas vezes a imagem que a gente tem, muitas vezes... Como é teu nome, chefe? Mateus, vem aqui, me ajuda aqui só numa ilustração, por favor. Muitas vezes a gente acha que o nosso relacionamento... Não, pode ficar aí. Se empolgue não, calma. Que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, e vamos supor que eu sou que eu sou Deus e o Mateus é a gente, os discípulos, e muitas vezes a gente acha que de alguma forma tá assim, ó, segura na minha mão aqui, Mateus, e tá assim, segura, não, aqui, ó, entendeu? E Deus tá tipo assim: te vira, irmão, bora, tu tá quase caindo aqui, ó, tu se esforça, Mateus, bora, Mateus, vem pro céu, Mateus. E a gente acha que é assim, ó, é esse se esforçar, mas a gente esquece que na verdade o relacionamento com Deus, segura aqui, ó, é isso aqui, é Deus segurando na nossa mão. É Deus que segura e diz: eu não te solto. E tem dias que a gente solta a minha mão. Tem dias que a gente está fraco. Tem dias que a gente está desanimado. Mas deixa eu te falar uma coisa, a mão de Deus continua aqui, ó. Deus continua dizendo: eu não te largo. Eu acredito em você, eu morri por você, eu estou com você. E Ele nos sustenta. E é Ele. É Ele. Obrigado, Mateus. A gente precisa confiar cada vez mais que é a poderosa mão dEle nos sustentando. Sabe, talvez você está aqui hoje e a palavra para você é: para de se esforçar tanto e começa a confiar mais. Para de querer ser aquele filho mais velho, achando que você vai merecer e conquistar algo de Deus. Jesus já mereceu e já conquistou por você, por amor, por graça. E hoje nós precisamos descansar. A gente precisa olhar para Ele e dizer: Jesus, se não for o Senhor me sustentando, esquece. Esquece. Eu amo o versículo de João 10, 28. João 10, 28, se puder colocar aqui na tela, eu vou encerrar com esse texto. Que ele está falando: eu sou o bom pastor. Jesus está dizendo: eu sou o pastor. Eu sou o bom pastor. E olha o que ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou. Jesus nos dá a vida eterna e elas jamais perecerão. Diz assim comigo: ninguém. Mas diz mais forte: ninguém. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus te colocou na palma da mão dele e nada te tira de lá. Nada te tira de lá. Nada te tira de lá. Tribulação nenhuma te tira de lá. Dor nenhuma te tira de lá. Tempo difícil te tira de lá. Nada te tira de lá. É a mão forte dele que te sustenta. E deixa eu te falar uma coisa: nem você mesmo se tira de lá. Quantas vezes eu achei que eu tinha me tirado de lá? Por causa dos meus erros, pecados, falhas, tropeços, fraquezas. E o meu sentimento era: já era. Mas Deus em todos os momentos dizendo: Lucas, tu acha que eu ia colocar a tua vida sob o teu cuidado? Você não está entendendo o quanto que eu te amo. E eu te amo tanto que eu não deixo a sua vida sobre o teu cuidado. A tua vida está sobre o meu cuidado. Eu que cuido, eu que guardo, eu que protejo, eu que sustento. Se eu e você vamos permanecer, se eu e você vamos viver essa vida de permanência, e porque permanecemos, damos muito fruto, a manifestação de Deus é abundante na nossa vida, nós precisamos nos lembrar: não somos nós,
É Ele. É Ele. É Ele.